Tudo bem, meus queridos alunos, alunas, alegria encontrar vocês mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade à fala a respeito dos principais pensadores do Renascimento cultural, e o escolhido de hoje foi o Francesco Petrarca, monasta da área da literatura, e desenvolveu aí uma importante contribuição no campo do Renascimento, exatamente porque aguçou no ser humano alguns pensamentos voltado para o humanismo, voltado para o antropocentrismo, voltado para o comportamento humano inserido na realidade social. Essa primeira foto, a imagem do Francesco, mostra, né, ele vestido aí de uma túnica, né, vestido de uma roupa típica dos monastas, né, daquele tempo. E o Petrarca, ele acabou contribuindo também em razão de algumas reflexões que ele passou exatamente no campo pessoal. Então, ele tem aí importantes contribuições para fazer com que nós pudéssemos, então, ou possamos, né, fazer uma viagem aí no universo do renascimento cultural e entender os principais sentimentos e os porquês que o Petrarca disse o que disse, escreveu o que escreveu e viveu como viveu, tá bom? Vamos adiante então. Para a gente começar, uma frase que está extremamente atualizada, né, para os dias atuais. Ele vai falar: tal censurando os outros, condena-se a si mesmo. Então, é uma frase que indica exatamente o momento atual em que nós estamos vivendo, inclusive aqui no Brasil, ou principalmente aqui no Brasil, em que as pessoas têm aí suas objeções, e por ter suas objeções a partir de uma série de acontecimentos no campo da política, no campo da economia, no campo da saúde, elas são perseguidas, elas são tentadas a serem caladas, né? Exatamente porque, do outro lado, nós encontramos muitas das vezes pessoas que não aceitam que a ciência tenha razão, né? Ousam discordar do plano científico, inclusive do Renascimento, porque são terraplanistas, né? Estão defendendo em pleno século XXI que a Terra é plana, que é o Sol está em torno da Terra, e nós estamos aí vendo um processo pandêmico que cresce, enquanto a isso algumas pessoas, inclusive o governo, dizendo que é uma gripezinha, que não tem nada de grave, que quem está em casa é covarde e coisas assim. Então, o Petrarca, ele inicia com essa frase, o que demonstra o grande padrão da humanidade ou do humanismo que a obra dele traduz para nós. O Renascimento possui essas características fortes, não é? Antropocentrismo, humanismo, retorno à cultura greco-romana, a evidência aí, né, do belo e da sensibilidade voltado para a questão da simetria, né, a tridimensionalidade nas obras, as reflexões no campo social, tudo isso o Renascimento tem como muito forte. Então, iniciando com essa frase do Petrarca, isso mostra para nós exatamente que a realidade em que nós estamos vivendo está muito voltada para esse elemento em que ele aqui está questionando, né? Então, há pessoas que estão o tempo todo censurando os outros, condenando os outros, perseguindo os outros, agredindo fisicamente na rua, agredindo fisicamente nas manifestações e agredindo em redes sociais, quando percebem que algumas pessoas, ou que a grande maioria das pessoas, estão discordando de algumas desses pensamentos um tanto quanto estúpidos, né? E ainda assim são perseguidos, né? Então, a questão da censura, a questão de alguns acharem que tem a razão, que tem a verdade absoluta sobre todas as coisas, mesmo quando totalmente absurdas, como terraplanistas, né? Ainda assim a gente encontra diversos embates, né? Encontra diversas perseguições e a tentativa de calar, inclusive, a ciência, ou pelo menos menosprezar a ciência, que é o que a gente tem assistido, né? Então, o Francisco Petrarca,
Ele é um poeta humanista, estudioso italiano. Ele nasceu em Arezzo, né, na Toscana, região, aliás, muito bonita na Itália, né, em 20 de julho de 1304. Portanto, vocês estão observando aí que o Petrarca já tem alguns séculos, né? E a gente fica até feliz porque entende que a obra desse importante poeta não morreu, né? Ela ainda continua viva exatamente por conta do teor das reflexões que ele faz, né? Ele era muito amigo, né, e compatriota do Boccaccio, que a gente estuda muito na literatura, né? Provocaram então o advento do Renascimento. Ele é filho de um tabelião. O tabelião é aquele que trabalha, né, no cartório, que tem um cartório, né, de notas e que faz registro de nascimento, registro de casamento, registro de documentos em geral, né? Ele começou a estudar então em Avignon, na Provença, e preparou aí, né, logo entrou para a vida religiosa, né, em 1309, né, no papado, né, de 1309, por orientação dos pais dele. Ele cursou direito nas universidades de Montpellier e Bolonha e abandonou o curso de direito para se tornar clérigo, né, para entrar para a vida religiosa. Ele recebeu as ordens menores, que seria propriamente os primeiros votos, né, da vida religiosa, quando você termina ali o seminário e que você vai para o campo, a formação da teologia, né? Esse seria a ordem dos menores. Então, passou a contar com a proteção do cardeal Giovanni Colonna, em Arezzo. No ano seguinte, ele conheceu a aristocrata Laura de Novaes, em Avignon, casada, e com Hugo de Sade. E é exatamente Laura que inspirou toda essa paixão platônica, né, do Francesco Petrarca, que entra ali em alguns embates, né, pessoais, exatamente por conta da vida religiosa, por conta da profissão religiosa, por conta da sua vocação enquanto sacerdote, e por outro lado, ele bater de frente com essa paixão avassaladora, né, por Laura de Novaes, por quem ele apaixonou, por quem ele escreveu muitas poesias, por quem ele teria aí sofrido, né, de sobremaneira, exatamente por conta desse amor que foi muito maior do que a sua vocação, que foi muito maior do que a sua profissão religiosa, né? Então ele escreveu 317 poesias, né, 227 sonetos, a quem dedicou então os melhores poemas deles a Laura de Novaes. Com a fama dele crescente, ele foi coroado então poeta laureado em Roma em 1341. Depois de viagens a Paris, ele ganhou aí exemplares da obra do Santo Agostinho, e quando em Roma, ele se decepcionou, né, com a pouca espiritualidade da igreja naquela época em Roma. Então, já naquela época, o Petrarca se deparou em Roma com alguns interesses econômicos, políticos, que se confrontavam muito com a questão da missão religiosa da Igreja Católica. Então, ele se decepcionou, porque ainda hoje, né, nós sabemos que Roma é marcado por interesses políticos, mesmo entre os cardeais, né, aqueles que compõem a estrutura interna aí da Igreja Católica, e que rivalizam politicamente em termos de suas vaidades pessoais, seus interesses econômicos e políticos, né, e perseguem ou inviabilizam alguns projetos naquilo que diz respeito a uma igreja mais humana, uma igreja mais social, a uma igreja mais voltada para as pessoas, para os pobres, né? E assim como a gente tem um discurso contaminado de que todo mundo que defende igualdade, que defende o combate à fome e à miséria, que defende uma justa, né, distribuição de riqueza, são comunistas, né, são socialistas, precisam ser banidos do mundo. Lá na Igreja Católica, quando a gente vê pessoas que defendem o humanismo, que defendem a questão social, que defendem a integração, né, dos seres humanos, e uma igreja voltada para os pobres e humildes, também são perseguidos e condenados e rotulados como padres, cardeais,
comunistas. Inclusive, o Papa Francisco tem recebido, né, ultimamente aí por parte desses conservadores que se julgam os donos da verdade, né, tem aí rotulado o Papa Francisco como comunista exatamente porque defende essa igreja humana, essa igreja voltada para os simples, voltada para as minorias, né? E que defende insistentemente direitos das mulheres, dos negros, dos indígenas, do meio ambiente, dos negros, né? De ciganos, de minorias em geral. E são aí, ele é combatido duramente por essa camada, né, conservadora que tende, que inspira, né, o fascismo e o nazismo no mundo como a gente tem assistido atualmente. Infelizmente, diga-se de passagem, né? Então, ele voltou depois, né, que ele teve em Roma, ele voltou para Avignon, procurou o refúgio lá no Alpino do Vaucluse, né, em 1337, onde ele descobriu a emoção das belezas naturais, uma das bases aí da poesia lírica dele, né? E o humanismo renascentista, em que ele vinculou muito a questão da natureza e do humanismo, parte, né, insistente da obra dele. Depois de uma crise moral e espiritual, exatamente em razão da fé, do comportamento das lideranças religiosas, que fez ele fazer uma reflexão crítica a respeito da fé, da religiosidade, o que é natural, porque até hoje as pessoas fazem isso quando elas percebem que as suas lideranças estão destoando daquilo que deveria ser o papel que Jesus pregou, né? Quando a gente olha a figura de Jesus Cristo, a gente olha aqueles que supostamente são cristãos, defendendo uso de arma, defendendo pena de morte, defendendo aborto, defendendo violência, defendendo matar todo mundo, defendendo rituais aí, é, copiando a Ku Klux Klan, intolerância. Como é que pode ser esse o comportamento de Cristo? Eu pergunto a vocês, né? Cristo é exatamente o contrário de tudo isso. Cristo combateu o preconceito, Cristo combateu o racismo, Cristo combateu as intolerâncias, né? Cristo combateu o etnocentrismo, que é quando a gente julga as outras culturas tomando a nossa por referência. Nós estamos vendo aí o etnocentrismo em alta comparado, né, somado aí à ideia de superioridade racial, né, a intolerância racial, a violência contra minorias, a violência contra índios, a violência contra mulheres, e nós estamos vendo como que o mal, o fascismo, o nazismo, a intolerância está disseminada no mundo e aqui, inclusive, no Brasil. E ainda assim, muitos que patrocinam essa violência se dizem cristãos ou representantes, né, da fé ou das religiões cristãs, o que para mim é um total absurdo, né? Levando em conta tudo a trajetória de Jesus Cristo. Então, a questão polêmica, né? A grande reflexão aí do Francisco Petrarca é exatamente essa. Primeiro, né? A crise moral e espiritual, em razão de tudo isso que ele vivia. Primeiro, o amor por Laura. Segundo, o comportamento que ele viu da própria igreja em Roma, né? A maneira como as pessoas lidavam com a fé e usavam da fé, que traduziam para ele alguns comportamentos e características que não eram nem um pouco favoráveis dentro de uma espiritualidade humanizada, né? Que é aquilo que se acredita que a religião tenha que fazer por todos nós. Então, em razão disso, ele viveu aí, né, na Península Italiana, em Provença, e terminou os dias dele, né, o seu De Viris Illustribus, né, que é uma das últimas obras dele, essa coleção de biografia de heróis da história romana, e escreveu De Vita Solitária, né, em 1346. O Francisco Petrarca, nós vamos chamar aqui um fato curioso, olha, da vida dele, é quando ele avista a Laura, né, dentro da igreja, que é o seu grande amor, a musa inspiradora de toda a sua poesia, lá dentro da igreja em Avignon, na França, ele avista a Laura e depois ele vai escrever, né, grande parte da obra dele, ele cita a Laura de Novaes como a personagem principal, né, de seus textos, a inspiradora de tanto amor,
levando em conta que a Laura era aí esposa, né, de um nobre francês importante daquele período. Depois da morte de Laura, né, por peste negra, em 1348, o Francesco Petrarca voltou ao recluso dele, né, ao refúgio dele em Vaucluse, reorganizou as rimas, né, de rime, dividindo os poemas em Vita de Laura, a vida de Laura, e em Morte de Laura, quer dizer, antes, né, na vida de Laura e depois da morte, né, os poemas depois da morte da Laura. Iniciou então a composição da obra chamada Métrique, né, em 1350. Partiu de Avignon, morou o resto da vida dele na Itália, morou em Veneza, voltou para Pádua, viveu os últimos anos entre as cidades, né, em uma pequena casa de campo em Arquá. Ali ele recebeu visita de grandes amigos, entre eles o Boccaccio, o mais antigo dos grandes humanistas do Renascimento, né? Ele escreveu amplamente a sua obra e teve aí uma profunda influência de muitos desses autores humanistas, especialmente o Chaucer, né? Petrarca morreu em 1374 na cidade de Arquá, na Itália, lá nessa vilazinha, na casa de campo, onde ele morou, né, o final da vida dele, certinho? Aí do lado nós temos a capa do livro, né, a rimas, né, dele, em que ele fala sobre uma primeira parte sobre a obra dele enquanto a Laura estava viva e depois da Laura morrer, certo? O que vem a ser então o petrarquismo, né? É um movimento literário italiano surgido no século XV, se prolongou até o século XVII, né? Esse movimento petrarquista aí influenciou muitos europeus, muitos escritores. O principal foco de estudo foi a poesia lírica, né, do Petrarca, baseada nesses temas amorosos, sobretudo nos textos em que ele escrevia e que ele escreveu para Laura de Novaes. A poética do Petrarca, né, ou a poética petrarquista, destacou-se aí como um exemplo de perfeição, a partir de uma linguagem simples, né, de inovações métricas, mas que trouxe versos rendeclassílabos, né, que é aquele verso composto de 11 sílabas, que é uma obra muito difícil de fazer, né, gente? Mas que o Petrarca tinha o cuidado de fazer, tamanha, vamos dizer assim, aparência da sua obra, né? Uma obra métrica. Quando eu falo da questão da simetria, do belo, do simétrico, né? Que o Renascimento traduz, tá aí um grande exemplo do Petrarca, né? Porque os versos dele eram compostos sempre de 11 sílabas, né, poéticas. O Francesco Petrarca tem aí algumas frases importantes, que eu resumo aqui alguma delas para a gente fazer uma breve reflexão. A primeira delas ele vai falar: coisa bela e mortal passa e não dura. Então ele está falando aqui da transitoriedade da vida, está falando aqui de como a nossa vida é efêmera e de como a gente deveria aproveitar os momentos, né? Sobretudo aqueles momentos de fato que vale a pena a gente viver, porque são carregados de amor, são carregados de prazer, são carregados de essência humana e a coisa bela, né? Ela passa, então, mas dura muito pouco, né? A gente tem pouco tempo de prazer para a gente colher essas maravilhas, né? Essa verdadeira felicidade. Então, que a gente deve aproveitar ao máximo o tempo de alegria, as coisas e os momentos felizes que a gente tem para viver, né? A segunda frase ele vai dizer: o valor tomará armas contra o furor. Ó, e que seja breve o combate, pois a coragem antiga ainda não acabou no coração dos italianos. Então, mais uma vez, ele está dizendo aqui da coragem, né, da fé, da questão de que a gente tenha que colocar o valor acima, né, de tudo aquilo que possa nos desviar da conduta da retidão, da conduta ética, da conduta da moral. Então, isso é uma característica forte da obra do Petrarca. A terceira frase ele vai dizer: a razão fala e o sentimento morde. Aí se referindo a um tema pessoal, né? O amor em que ele sente aí por Laura de Novaes,
fez com que ele escrevesse essa frase. Quer dizer, a razão fala, a razão o tempo todo limita, a razão o tempo todo faz com que a gente acorde, que tenha bom senso, que a gente pare de sonhar, enquanto que o sentimento morde, porque ele é avassalador, né? Ele destrói, ele incomoda, ele movimenta, né? Se a pessoa se deixar levar, né, ser governada pelos sentimentos, ela com certeza faria N coisas em busca da sua felicidade, mas a razão não permite, né? A razão bloqueia, a razão impede. É isso que o Petrarca está falando, e eu particularmente acredito que essa frase seja uma das mais significativas dentro da obra do Petrarca. Uma morte bela honra toda a vida. Então, ele está dizendo aqui dos mártires, ele está dizendo aqui daqueles que morrem num sentido de glória, num sentido, né, de mostrar que morreu por um valor, que morreu por uma causa, que morreu lutando por uma justiça ou por uma bandeira, alguém que não se acovardou, né? Essa vida, essa morte honrosa, essa morte bela, essa morte por amor, essa morte em nome de uma causa, lutando por pessoas, lutando por a libertação de pessoas, a típica morte dos mártires, né? Essa morte, sim, ela vale, né? Ela honra toda uma vida de alguém, né? Uma bela morte, então, honra toda a vida. Então, é exatamente a figura dos mártires, daqueles que morrem lutando pelo bem, por pessoas, por injustiças, etc. A quinta dessas frases vai dizer: 5 grandes inimigos da humanidade estão dentro de nós: a avareza, a ambição, a inveja, a raiva e o orgulho. Ele está falando aqui de 5 dos 7 pecados capitais, né? Como que esses elementos prejudicam o ser humano, destrói a convivência, faz com que a gente pratique violência, né, desenvolva intolerância, desenvolva egoísmo, passe por cima de valores importantes que deveriam nos nutrir, né? É esse o sentido, então, que ele está dizendo. E aí, para a gente encerrar, o Petrarca, então, encerra com uma chave de ouro, olha. É verdade, nós amamos a vida, não porque estamos acostumados à vida, mas porque estamos acostumados a amar. Há sempre alguma loucura no amor, mas há também sempre alguma razão na loucura, né? Então, você vê como que o amor incomodava positivamente o Petrarca, que fez com que ele escrevesse poemas tão bonitos, né? Frases tão significativas e que ele fizesse, então, reflexões tão importantes para aquele cenário do Renascimento, que pudesse resultar, né, numa obra maravilhosa, simétrica, bela, né, que inunda as pessoas de amor, que enche as pessoas de esperança, de lutar pelo amor da sua vida, pelo sonho da realização, através, né, desse sentimento mais nobre, dessa virtude mais sublime que é o amor. E o Petrarca vai dizer, olha, tem sempre aí, né, uma loucura no amor, sim, mas tem também uma razão na loucura. Então, de fato, com essa frase a gente resume toda a significância da obra do Petrarca e como que ela se encaixou muito bem nesse contexto do Renascimento, não é mesmo, gente? Então, tá aí para a gente encerrar. A suspeita é o câncer de amizade, né? Em que ele fala que a gente suspeitar das pessoas, que a gente duvidar dos sentimentos, que a gente imaginar que alguém não seja verdadeiro ou verdadeira com a gente, isso vai levar qualquer amizade a se despedaçar, né? Que a gente não deva suspeitar dos nossos amigos, né? E nem deva colocar valores econômicos, materialistas, de vaidade, de poder sobre ou sobrepondo aos interesses das verdadeiras amizades, né? Então, uma frase aí muito significativa que me chama muita atenção e é com ela que eu gostaria de encerrar a nossa aula de hoje, tá bom, gente? Petrarca tem um significado importante no Renascimento e a gente precisa resgatar obras assim para que a gente acredite no amor, acredite na felicidade, acredite na vida e valorize as nossas amizades, né? Isso é importante e é esse o sentido que eu encerro então a nossa aula. Um grande abraço, até a próxima.